Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Vado Concursos. Hoje nós iremos iniciar nossa preparação para o concurso dos Correios. Então, se você está se preparando para esse concurso ou deseja iniciar a sua preparação, fica aqui conosco que nós iremos trazer aí muito conteúdo para você que está se preparando para este concurso, beleza? Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar a disciplina de Código de Conduta e Ética e Integralidade dos Correios, certo? Então, é o Código de Conduta Ética e Integralidade dos Correios, disciplina nova, é novidade aí no edital dos Correios, esse edital 2024, beleza? Então hoje eu trouxe aqui tanta parte teórica, beleza? Nós iremos estudar aí tanto a teoria como exercício, certo? Então, lembrando que você não vai encontrar questões de concurso a respeito desta disciplina. Então, para facilitar aí o estudo de vocês, nós criamos aqui questões inéditas aqui do Vado Concurso e nós trouxemos aqui para vocês, certo? Ver como é que pode aí analisar como é que esse assunto pode vir cobrando na sua prova, certo? Então aí matéria nova, novidade, creio aí que ninguém nunca estudou essa disciplina, mas nós vamos trazer aqui o melhor possível para facilitar você a compreender essa disciplina e gabaritar todas as questões deste conteúdo na prova de vocês, certo? Então mais uma vez sejam todos bem-vindos. Peço aí que se inscrevam no canal, já deixa aquele like. Vou trazer aqui uma teoria, depois no final da aula vou trazer os exercícios. Coloca nos comentários o que você achou da aula, coloca aqui qualquer dúvida que você tiver, pode colocar nos comentários que a gente vai sanando a dúvida de vocês. E também coloca aí os gabaritos, certo? De vocês, os respectivos gabaritos, quantas questões vocês acertaram aqui nessa nossa bateria de exercícios, beleza? Antes de iniciar nossas questões, eu vou deixar aqui o nosso material disponível para vocês, beleza? Eu vou deixar aqui o nosso material já pós-edital, material atualizado, aí com 1.500 questões, vou apresentar para vocês esse material. Pessoal, então está aí disponível para vocês, certo? O caderno de 1.500 questões, ó, foca no concurso dos Correios. Além de você receber esse material, você vai estar de brinde recebendo o edital verticalizado, certo? E você vai receber o Código de Conduta Ética e Integridade, beleza? Pessoal, esse Código de Conduta, quando você tem acesso lá ao edital, o próprio Correio, a própria banca, na verdade, já deixou disponível o link para vocês fazendo download do PDF, certo? Mas para facilitar, eu já anexei aqui junto com o material e a gente envia para vocês aí, certo? Mesmo que você não queira adquirir o material, professor, eu quero o edital verticalizado e o código. Fala comigo aqui no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui na descrição, tanto para você adquirir o material pelo site, e vou deixar o link aqui do meu WhatsApp. Você pode estar falando comigo lá, eu te envio a amostra do material de questões, te envio o edital verticalizado lá gratuito e o código de conduta e ética, beleza? Nossa intenção aqui é ajudar vocês nessa jornada aí rumo aos Correios, beleza? Então, ó, são 1.500 questões focando aí em todas as disciplinas: português, matemática, informática, conhecimentos gerais e o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, beleza? Pessoal, esse Código de Conduta é uma matéria nova, certo? Você não vai encontrar questões aí em sites sobre este assunto, mas aí nós criamos aqui algumas questões inéditas e trouxemos para vocês, certo? E dessas 1.500 questões, o pessoal pergunta, é 100% IBFC? Quem já adquiriu o nosso caderno de questões passado, que era 1.200 questões, 100% da IBFC, mas como essa disciplina aqui, ó, conhecimentos gerais e o código de ética, você não vai achar questões da IBFC. Conhecimentos gerais você vai achar bem pouco, certo? Mas nós colocamos aí de diversas outras bancas. O importante é você entender o assunto e acertar as questões. Então são 1.200 questões, 100% da IBFC, mais 300 questões de banca diversa, beleza? Na verdade o material passa um pouquinho de 1.500 questões, mas a gente arredonda aí e deixa ele nas 1.500, beleza? Então, ó, o material aí tá excelente, num preço aí super acessível. Confira aí no link da descrição, você vai poder estar dividindo lá uma prestaçãozinha bem, ó, é o preço de um lanche. Eu garanto a você que é um preço aí de um lanche que você gasta no final de semana. Bem, bem aí acessível mesmo, beleza? Então você pode estar adquirindo material, vai ajudar bastante vocês aí nessa preparação para os Correios. Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos iniciar aqui nosso estudo, certo, sobre o Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios. Vamos iniciar com a teoria, depois nós segue aí com os exercícios, beleza? Pessoal, então vamos lá, dar início aqui à nossa aula teórica, certo? Do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. É uma disciplina aqui bem simples, bem fácil, certo? Vocês vão ver aí que vai dar para gabaritar todas as questões do seu concurso aí, se Deus quiser. Basta aí você fazer a leitura atenta de todo esse conteúdo, que você não vai errar nenhuma questão aí na sua prova. É um conteúdo bem enxuto, bem pequeno, bem tranquilo. O PDF lá que vocês vão ter acesso é apenas aí 15, 16 páginas, certo? Ao todo, esse código de conduta, eles são 20 artigos, certo? Dividido aí em 13 capítulos, certo? Então, cada capítulo aí, ele vai trazer
um assunto específico. Por exemplo, o capítulo 1 aqui, ele vai falar da introdução desse código, certo? Nosso capítulo 1, nós vamos falar aqui da introdução desse código. Então, vocês vão ver aí que é bem simples. Eu grifei aqui algumas palavras importantes, onde vocês podem também estar grifando aí no material de vocês, beleza? E aí fazer alguma anotação pertinente e a gente vai batendo um papo aqui, fazendo a leitura de artigo por artigo, são apenas 20 artigos, certo? E após esse estudo aqui da teórica, a gente vai resolver questões, beleza? Então vamos iniciar aí, ó, capítulo 1 da introdução, certo? O nosso artigo primeiro, ele traz o seguinte, ó. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações, sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Pessoal, então vamos lá. Ó. Esse código aqui de conduta, ele vai visar, ó, ele visa, certo? Ele tem como objetivo aqui o quê? Ó? A prevenção de desvios éticos de conduta e o que é a consecução, ó, de seus objetivos organizacionais, beleza? Então vocês gravem essas duas palavrinhas, ó. Ele visa tanto a prevenção como a consecução, certo? Como a consecução de seus objetivos, ou seja, a realização, certo? Alcançar aí os seus objetivos organizacionais, perfeito? E aí ele vai promover a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética. Ou seja, esse código ele vai trazer aqui para o servidor, ele sempre está agindo aí de forma ética, conforme esse Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, beleza? Então, ó, artigo 1º aí, bem simples, a introdução. Vamos seguindo aqui, ó. Nosso artigo 2º, ele traz a seguinte situação. Nós já vamos aqui entrar no capítulo 2 do nosso código, que ele vai trazer aqui, ó, da abrangência, certo? Da abrangência. Então, como e a quem esse código vai abranger ou ser abrangido aí, né? Nosso artigo 2º, ele diz: este Código de Conduta Ética e Integridade é de observância obrigatória, veja só, observância obrigatória, não é facultativo, ou seja, você é obrigado, certo, a observar esse código de conduta, beleza? Então, ó, por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive, ó, presta atenção aqui, ó, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Então vejam só o tamanho da abrangência desse código, a preocupação em que teve os Correios, né, na abrangência desse código, que ele vai abranger aí todo mundo, inclusive aqui, ó, em decorrência de contratos, programas sociais, aquelas parcerias e o voluntariado. O cara se voluntariou ali para fazer algum trabalho, abriu ali algum serviço de voluntário, mas ele vai ter a obrigação de observância a este código, certo? Tanto ali os servidores, ó, dos membros dos conselhos de administração, né, fiscal, da diretoria executiva, dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, né? Vejam só que até servidores aqui cedidos aos Correios, mesmo que ele venha aqui de outra instituição, mas você vai ser obrigado a ter essa observância. Então, preste atenção aqui, quando falamos aqui de abrangência, a toda essa especificidade aqui dessa abrangência e essa obrigatoriedade aqui nessa observância desse código, beleza? Então, nosso artigo 2º ele vai trazer aí sobre capítulo 2 da abrangência. Vamos seguindo aqui, ó. Certo? Ainda dentro aqui desse assunto aí da abrangência, ó, certo? Ainda dentro aqui do nosso capítulo 2, ele vai trazer aqui o parágrafo 1º, ó. No ato da posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este código
prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, vejam só o que eles trazem aqui, né? Ao você tomar posse lá, quando você for aprovado no concurso, ó, no ato da posse, você vai prestar o compromisso solene, certo? Aquele juramento lá, beleza? Então, tudo aqui para sua conduta está adequado e alinhado com este código, beleza? No parágrafo 2º ele trouxe assim, ó: constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto nesse código. Então, vejam só o tamanho da abrangência desse código, certo? Ó, até aqui nós falamos aqui de empregados terceirizados, eles vão ter que assumir, certo? A obrigação de observância deste código, beleza? Então, vamos seguindo aí, ó. Aqui no Ainda dentro do capítulo 2 da abrangência, vamos aqui agora para o nosso parágrafo 3º e parágrafo 4º. O parágrafo 3º ele traz assim, ó: é compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes neste código, nas relações estabelecidas com os Correios. Ou seja, você tem um compromisso aqui, ó, certo? De estar dentro de sua competência, fazer essa orientação, ó, com relação a este código. Você não vai poder se abster ou dizer que não sabia, que nunca leu, que não sabia que isso existia. Você não pode se eximir, certo? Da responsabilidade. É uma obrigação sua, uma competência sua e você tem que ter esse compromisso de orientação, beleza? Nosso parágrafo 4 traz assim, ó: os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Então, vejam só que, certo? Os agentes aí definidos, os servidores, como todos aqueles lá que a gente viu que a quem abrange, ele não vai se restringir apenas a esse código de conduta. Vejam que ele vai além, certo? Ele deve observar aí Código de Ética Profissional do Servidor Público, Civil do Poder Executivo Federal e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, não se restringe só apenas ao Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, especificamente, mas ele vai além. Beleza? Então vejam só o tamanho da abrangência, o tamanho da segurança que os Correios quer aqui com este código, beleza? Então vamos seguindo aí para mais um slide, ó. Agora nós entrando aqui no capítulo 3, que ele vai trazer o assunto do objetivo do Código de Conduta Ética e integridade da identidade corporativa dos Correios, ó. Assunto bem importante. Ele vai falar aqui do objetivo, beleza? Então o nosso artigo 3 ele trouxe a seguinte situação, ó: o presente código ele é baseado nos princípios constitucionais, explícitos e implícitos, e nas leis número 8.429, a número 12.846, a 12.813 e a 13.709, dentre outras que regem a administração pública e no negócio, na missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Pessoal, então vejam só, aqui veja o objetivo dele, que ainda é praticamente falando aqui o tamanho da abrangência desse código, que ele vai ser baseado nos princípios constitucionais, certo? Aqueles princípios explícitos e implícitos, lembra só, certo? Ó, dentro da lei aqui de improbidade administrativa, dentre outras leis aí que visam aí a esses princípios constitucionais, esses princípios administrativos, certo? Essas condutas, certo? Que o servidor ele tem que se basear, beleza? Então, a gente vê que ele é bem abrangente e você vai ver aí esse objetivo, certo? Dentre outras aí que rege a administração pública no negócio, ó, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, negócio, missão, visão e valores dentro dessa perspectiva aqui, ó, dos acionistas, dos clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores, certo? Então vocês vão ver aí cada ação que deve ser feita conforme a cada item desse aqui, ó, acionista, cliente, sociedade, fornecedores e colaboradores, certo? Então, você vai ter um compromisso com cada item desse aqui, beleza? E aqui, ó, vocês vão ver que aqui é o pilar
principal aqui, certo? Da visão, da missão, né? Negócio, missão, visão e valores, esses pilares aqui principais, beleza? Nós vamos ver aqui o conceito de cada um. Então, veja só, que o parágrafo único, ó, parágrafo único que ele trouxe assim, este código de conduta ética e integridade é baseado no negócio, missão, visão e nos valores que identificam os Correios, certo? Então, é interessante, pessoal, já vou deixando aqui as dicas. Vocês verem, vocês primeiro ter a fixar isso aí na sua mente, certo? Que esse código ele vai ser baseado no negócio, missão, visão e valores, esses 4 pilares, beleza? E o conceito de cada um, porque pode vir uma questão aí de prova e especificando esse assunto aqui, certo? Lá na frente eu vou trazer até um exercíciozinho para a gente fixar mais ainda esse assunto. Então nós vamos ver aí, ó, cada pilar desse aí, negócio, missão, visão e valores. Vejam só, o negócio, ó, como eu disse aqui, vão ser 4 itens: negócio, missão, visão e valores. Então, quando nós falarmos aí em negócio, você já, certo? Preste atenção aqui, ó, soluções que aproximam, certo? Então, falou em negócio, a questão lá trouxe algum conceito de negócio, falando aí do pilar em negócio, você vai lembrar soluções que aproximam. Falou em negócio, você vai lembrar de soluções. 2, vai trazer aqui missão. Então, é a missão o quê? Conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e compatíveis. Então, essa é a missão aqui, ó. Conectar pessoas, instituições e negócios. Por qual meio? Por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, beleza? O 3 aqui eu trouxe aqui a visão. Qual é a visão? Ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística. Então vejam só que a visão dela é uma plataforma física e digital. Não vão cair em casca de banana e a questão trazer lá com a plataforma física, não. E a visão dele ser uma plataforma física e digital integrada, beleza? E o 4 aqui ele vai trazer valores. Os valores aqui nós vamos se estender um pouco mais, que ele vai trazer diversos valores, dentre eles, ó, a adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. Como também, ó, aprendizagem contínua, visando o alcance de novos patamares de competências, com experimentação e implementação de inovações. C. Integração entre áreas, pessoas e processos, de forma colaborativa e responsável para construir uma unidade de ação. D. Integridade em todas as relações, pautada na ética, na transparência e na honestidade. E. Orgulho em servir a sociedade e pertencer aos Correios. F. Orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa e seu ecossistema no curto, médio e longo prazos. G. Respeito às pessoas, valorizando suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável. E, por fim, letra H atrás, responsabilidade e compromisso com o resultado na prestação de serviços e no uso consciente dos recursos para assegurar a sustentabilidade do negócio, beleza? Então, ó, mais uma vez aqui, voltando aqui, preste atenção nesses pilares: negócio, missão, visão e valores. A questão lá no concurso, ela pode trazer apenas perguntando quais são os valores, perdão, quais são aqui, no caso, quais vão ser aqui, em que base, qual é a base que esse código de conduta ele vai estar baseado em que, né? Como trouxe aqui, negócio, missão, visão e valores, certo? Então, ele pode trazer aqui perguntando apenas aqui qual é esse pilar basilador, né? Ou pode também trazer, como trouxe aqui, ó, o conceito de cada um, certo? Então, preste atenção. Aprenda aí os 4 pilarezinhos: negócio, missão, visão e valores, como também o conceito de cada um. Então, ele pode trazer aí, colocar lá negócio, colocar um conceito de missão, e trocar o conceito de visão por algum de valor, e você tem que estar aí afiado nesse conteúdo. Então, eu aposto aqui em uma questão de prova esse assunto aqui, beleza? Então, preste atenção, anote aí, pega o bizu, certo? E não vão errar a questão em prova. Então, nós entrando aqui, ó, no capítulo 4, beleza? Ele vai trazer dos princípios éticos fundamentais, princípios éticos fundamentais, capítulo 4. Trouxe aqui o nosso artigo 4º, que diz: os Correios adotarão os seguintes princípios éticos. Também aqui, ó, potencial questão de prova, preste atenção.
sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código. Então, ele trouxe aqui, ó, no caso, vão ser 7 princípios éticos, certo? Dignidade humana e respeito às pessoas. 2, impessoalidade. 3, integridade. 4, legalidade. 5, profissionalismo. 6, sustentabilidade. E 7, transparência, beleza? Então, ó, vou deixar aqui, ó, QPP, questão potencial de prova também, preste atenção. Princípios éticos. Decore e aprendam aí, ó. Dignidade humana e respeito às pessoas, impessoalidade, integridade, legalidade, profissionalismo, sustentabilidade e transparência. Perfeito? Anota aí, já prega aí na sua parede e vamos para frente. Beleza? Então, aqui ainda dentro dos princípios éticos, como eu falei lá no bizu, certo? Da visão, missão, valores, você pega o bizu aqui também. Além de você saber esses princípios éticos fundamentais, você tem que saber aqui discernir o conceito de cada um para não confundir em prova. Eles podem trazer aí algumas alternativas nas questões, confundindo um conceito com o outro, beleza? Então, quando falarmos em dignidade humana e respeito às pessoas, vocês vão lembrar aqui de quê, ó? Valorização da vida e afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais, com a igualdade, equidade e justiça, beleza? Então preste atenção, falou em dignidade humana e respeito às pessoas, tá falando em valorização da vida, né? Preservação da integridade física e moral, respeitar aí as diferenças individuais e a diversidade, perfeito? Impessoalidade, ó, ele vai falar a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa, beleza? Então, falando aqui de impessoalidade, o que é que deve prevalecer? O interesse público sobre o interesse particular, e nunca o particular sobre o interesse público, certo? Falando aqui da impessoalidade, beleza? 3, ele vai falar aqui da integridade. Integridade, como o próprio nome já diz, né? Você já pode ter noção aí de alguns sinônimos. Aí o próprio conceito já vai trazendo aqui, ó, honestidade, probidade na realização dos compromissos assumidos, com coerência entre discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Ou seja, você tem que ser íntegro, honesto, probo, né? Assumir aí com coerência entre o discurso e prática, não ser conveniente, não aí fazer coisas erradas, né? Assim, propriamente dito, beleza? Então, esse aí é o conceito da integridade. Vamos lá, legalidade. Legalidade também aqui bem simples, o próprio nome aí já é bem tranquila. Vai trazer aí o respeito à legislação nacional e dos países nos quais os Correios atuam ou venham atuar, bem como as normas internas que regulam as atividades em conformidade com os princípios constitucionais. Profissionalismo, desempenho profissional com responsabilidade e zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com excelência e com aperfeiçoamento empresarial. Beleza? Sustentabilidade, atuação com responsabilidade ambiental, certo? Então, falou aí a responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, você já lembra lá da sustentabilidade, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. E por fim aí a transparência, que vai nos trazer o que? A visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações, mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, certo? Observados os limites do direito à confidencialidade, perfeito? Então, ó, voltando aqui mais uma vez, prestem atenção aí nesses princípios, fixa aí, decora todos eles, são 7, certo? Que com certeza também vai vir uma questão sobre isso aí, sobre esses princípios. E, ó, dá uma leitura boa aí nesses conceitos de cada um, certo? Que vocês não vão errar nenhuma questão a respeito aí desses princípios, beleza? Então, aqui, ó, nós vamos entrar agora no capítulo 5, que vai tratar sobre o compromisso dos Correios em relação aos empregados, beleza? Então, nós vamos ver aqui uma série de assuntos aqui agora a partir desse slide, que é compromisso aí com os empregados, compromisso com a concorrência, compromisso aí com os clientes e assim sucessivamente. Então,
fiquem atentos aqui também a cada especificidade aqui de cada compromisso desse. Ó, capítulo 5 está falando dos compromissos dos Correios em relação a quem? Aos empregados, certo? Então, ó, vai trazer questão de sua prova também, confundindo aqui o compromisso de empregados com compromisso com outra situação, beleza? Artigo 5º, trouxe, na relação com seus empregados, os Correios, ó, se comprometem. Relação com quem? Empregados, certo? 1. Buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. 2. Divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. 3. Estimular entre todos os integrantes de sua equipe o cumprimento integral deste código. 4. Garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, inclusive para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. 5. Preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas as situações previstas em lei. 6. Promover, letra A igualdade de oportunidades para todos os seus empregados em todas as políticas organizacionais, privilegiando o critério do mérito individual para a sessão profissional. E B, ações para evitar todo tipo de assédio moral ou sexual. E, por fim, o item 7, ele traz aqui respeitar, linha a liberdade de associação sindical e manter diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista seus objetivos organizacionais. B, e promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social ou de quaisquer outra forma de preconceito. Então, são esses 7 itens aí, ó, que é o compromisso, esses 7 compromissos aí que tem os Correios em relação, ó, aos empregados. Então, vocês já podem fazer o resuminho de vocês. Faz uma tabelinha lá, divide no caderno, a folha, passa o risco. Compromisso, Correios em relação a empregados. X. Aí nós vamos aqui para o nosso próximo capítulo, que ele vai trazer, ó, compromisso dos empregados em relação aos Correios. Nós vimos aqui compromisso dos Correios em relação aos empregados. Agora nós vamos ver o inverso, o compromisso dos empregados em relação aos Correios. Então, viu aí a importância, você estar ciente de cada conceito e não errar aí o compromisso de um com o outro, certo? Então, aí você já divide aí na sua folha, aí coloca agora compromisso dos empregados em relação aos Correios. Então, vamos lá. Nosso artigo 6 é trouxe, ó. Na relação com os Correios, o empregado se compromete. Então, o empregado aqui ele vai se comprometer como? Item 1, ó, abster-se de. Então, é todas essas alíneas aqui, ó, A, B, C, D, ele vai trazer o que você não deve fazer. Você deve se abster, ó. Letra A, fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza, em benefício próprio ou de terceiro. B, estabelecer relações comerciais, exceto as decorrentes de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais em empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, bem como com aquelas em que a empresa tenha ou pretenda ter participação, assim como com seus acionistas, controladores e empresas do mesmo grupo. C. Utilizar fraudulentemente de inverdade, artifício ou árdio para alterar a verdade ou induzir ao erro, de modo a obter vantagem para si ou para outro, ou desvantagem para outro, e D. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, receber, oferecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro colaborador para o mesmo fim. Então, atenção aí, que ó, aqui é o compromisso aí do empregado em relação aos Correios, beleza? Tem mais aqui, ó. Adotar boas práticas, certo? Adotar boas práticas de mesa e tela limpas, visando não manter disponíveis as pessoas não autorizadas, informações privilegiadas e dados pessoais de empregados, clientes e terceiros. 3. Assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. 4. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
5. Conhecer, cumprir e colaborar à disseminação deste código de conduta ética e integridade. 6. Comunicar imediatamente. Linha A, por meio de canais disponíveis, a ocorrência de incidentes que possam provocar violência de privacidade de dados pessoais e possam acarretar risco aos titulares de dados e à imagem da empresa. B. A seus superiores de todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse dos Correios, beleza? Então, ó, falando dos compromissos aí dos empregados em relação aos Correios, certo? Ainda temos aqui, ó, o 7. Cumprir os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa sem privilegiar interesses pessoais, familiares, afetivos ou de terceiros. 8. Evitar comportamento público inadequado, não participar de grupamento inidôneo, nem exercer atividade socialmente reprovável. 9. Exercer as responsabilidades profissionais de gestão com transparência e equanimidade, orientando e motivando os demais empregados e colaboradores para criar um ambiente de trabalho saudável e propício à excelência de desempenho e produtividade, zelando pelo cumprimento das normas e instruções corporativas, assim como deste Código de Conduta Ética e Integridade. 10. Eximir-se de participar de atividades que caracterizem conflito de interesse em relação às atividades dos Correios, bem como comunicar aos canais adequados eventuais conflitos reais ou aparentes entre interesses dos Correios e interesses relacionados às suas atividades profissional, pessoal ou de terceiro. 11. Obter prévia autorização da empresa para publicação ou exposição em ambientes externos de estudos, pesquisas, pareceres e outros trabalhos de sua autoria ou participação que envolvam conhecimento relacionado aos Correios. Perfeito? Então, ó, ainda continua aqui compromisso dos empregados em relação aos Correios. Ó, no inciso 12, preservar a os interesses e zelar pela imagem da empresa, seja em ambiente interno ou externo, e não associar as marcas dos Correios a ações, imagem ou afirmações negativas em qualquer forma de comunicação, inclusive eletrônica. B. A intimidade, a privacidade, a honra e a imagem dos colegas de trabalho e contribuir para o adequado relacionamento interpessoal e profissional. C. No exercício do direito de greve, o patrimônio da empresa e respeitar o direito de ir e vir dos empregados e clientes. D. A integridade de documentos, registros, cadastros, sistemas de informação e não retirar da dependência dos Correios sem estar legalmente autorizado qualquer documento ou bem a ela pertencente. Beleza? Então, aqui ainda, ó, inciso 13. Priorizar e preservar os interesses dos Correios junto aos clientes, órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas com as quais os Correios mantenham relacionamento. 14. Respeitar, linha A, o sigilo profissional relativamente às informações a que tem acesso em função da atividade desempenhada, inclusive as relativas a clientes, as estratégicas e, dentre outras, as relativas a atos ou fatos relevantes ainda não divulgados no mercado, devendo zelar para que outros também o façam, exceto quando a quebra do sigilo for autorizado ou exigido por lei. B. A produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por seus colegas, independentemente de sua posição hierárquica. Beleza? Inciso 15. Ó. Resistir a pressões que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las. 16. Ó, ser cortês, leal, dedicado, honesto, cooperativo e responsável, respeitando as diferenças individuais de todos os clientes, usuários e colaboradores dos Correios, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social. 17. Ó, ter respeito à hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de ato irregular que tenha conhecimento. 18. Ó, zelar pelos bens da empresa de que seja usuário ou detentor
e lhe dar a correta destinação. Então, pessoal, esses aqui são os compromissos dos empregados em relação aos Correios. É um pouco extensivo, mas é importante que você faça uma leitura aí repetitivamente, porque vai cair questão sobre isso, beleza? Então, ó, nós indo para o nosso capítulo 7, ele já vai falar do compromisso dos Correios nas relações com o governo e a sociedade. Ó. Então, veja só, nós vimos lá o compromisso, perdão, deixa eu voltar aqui, a gente viu lá o compromisso dos empregados em relação aos Correios, nós vimos o compromisso dos Correios em relação ao empregado, e agora nós vamos ver o compromisso dos Correios em relação ao governo e à sociedade, beleza? Então vejam só, o artigo 7º ele traz assim, ó, nas relações com o governo e a sociedade, os Correios, no desempenho de sua missão, compromete-se a 1. Adotar boas práticas de governança corporativa. 2. Atuar como agente de desenvolvimento social, econômico, cultural, de apoio às ações governamentais de políticas públicas e em programas e projetos específicos para o desenvolvimento sustentável. 3. Cumprir as exigências necessárias para fins de correto tratamento e proteção dos dados pessoais dos membros de seu corpo funcional, clientes e terceirizados, respeitando e estando em conformidade com a legislação vigente no que concerne ao tema. E 4, ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento das suas atividades, beleza? Então, vocês vejam aqui, ó, que o compromisso dos Correios na relação com o governo e sociedade, ele trouxe aqui esses 4 itens, certo? Então, vocês se apeguem nesses compromissos que são menores. Você viu lá que nos compromissos lá dos empregados em relação aos Correios, eles são bem extensivos. Esse aqui, ó, apenas um slide, bem facinho de você decorar, de você entender, certo? Então, vocês se apeguem mais nesses menores, que o outro você pode ir por exclusão, certo? Então, ó, compromisso aí dos Correios em relação ao governo e sociedade, perfeito? Aqui no capítulo 8, nós vamos entrar no assunto do compromisso dos Correios em relação com clientes, certo? Então, o artigo 8 ele vai trazer isso aí, ó, com os clientes, beleza? Então, o artigo 8 ele traz, ó, nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a 1. Atender aos clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. 2. Garantir a satisfação dos clientes, oferecendo produtos e serviços com qualidade contratada. E 3. Responder às solicitações de informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas com rapidez e precisão. Também é bem simples, apenas são 3 itens, nosso artigo 8, compromisso aí com os seus clientes, perfeito? Então vamos aí para o nosso próximo. O artigo 9º, aqui dentro do capítulo 9, ele vai trazer o compromisso dos Correios nas relações com fornecedores e os parceiros, beleza? Então, entrando aí, ó, no assunto aí do compromisso dos Correios, relação com fornecedores e os parceiros. Ele vai trazer aqui assim, ó, nas relações com seus fornecedores e parceiros, os Correios se comprometem a 1. Contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais. Então, vejam só, a base vai ser essa aqui, econômicos, técnicos e legais, certo? 2. Exigir que seus fornecedores e parceiros adotem um perfil ético e de desenvolvimento sustentável em suas práticas de gestão, inclusive na cadeia produtiva de seus fornecedores. Parágrafo único. Para os fins deste código, entende-se por 1. Fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas que fornecem produtos ou serviços aos Correios. 2. Parceiros, as pessoas físicas ou jurídicas que atuam para o atingimento de certo fim com interesse comum aos Correios, em decorrência de instrumento hábil aplicado ao caso concreto, perfeito? Então, esse aqui é o compromisso, certo? Com relação aí aos fornecedores e parceiros, beleza? Entrando aqui agora no nosso artigo 10, capítulo 10, que ele vai trazer o compromisso dos Correios nas relações com concorrentes. Até com concorrentes ele tem os compromissos, tem também, certo? Concorrentes, isso mesmo. Então, o artigo 10 ele traz, nas relações com os concorrentes, os Correios comprometem a 1. Buscar ações que reprimam o abuso do poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. E 2. Denunciar quaisquer ações de fornecedores que se configurem como práticas cartelizadas, reservas e concessões indevidas, oposição à livre concorrência e outras ações predatórias
ao livre mercado. 3. Pautar a sua conduta no cumprimento à legislação, na lealdade, no respeito e nas regras do mercado. 4. Rechaçar todas as condutas que possam limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante de bens ou serviços, aumentar arbitrariamente os lucros, exercer de forma abusiva posição dominante. E 5, respeitar os concorrentes, obtendo e fornecendo informações lícitas e mantendo o sigilo necessário, perfeito? Então, esse aqui é o compromisso dos Correios nas relações com os concorrentes, perfeito? Então, aqui, ó, ainda que dentro desse compromisso com os concorrentes, artigo 11 ele vai trazer que os Correios buscarão ainda, sempre em suas relações concorrenciais, ações que evitem, ó, acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente os preços de bens ou serviços ofertados individualmente. B. Criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento da empresa concorrente. C. Limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado. D. Promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes. E. Promover a venda casada de produtos e serviços. E utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros. Perfeito? Aqui, pessoal, nós entrando aqui no capítulo 11, ele vai falar da comissão de ética e das penalidades. Então, vejam só, desses assuntos aqui anteriores que a gente viu, do compromisso, seja com o concorrente, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com o governo, eu creio aí que vai cair uma questão, beleza? Daqueles dois primeiros assuntos que a gente falou lá na frente, tanto dos princípios, certo? Como aqueles pilares, missão, visão, certo? Eu acredito que vai cair uma de cada. E esse assunto aqui, ó, capítulo 11 da comissão de ética e das penalidades, vai cair o restante. Então, são 5 questões, salvo engano, desse assunto, dessa matéria. Então, preste atenção aqui também, assunto bem importante, esse da comissão de ética e das penalidades, beleza? Então, vamos lá. O artigo 12 traz o seguinte, ó, compete à comissão de ética da empresa, certo? Então, a competência aqui, ó, certo? Da comissão de ética da empresa. 1. Aplicar este código de conduta ética e integridade conforme sua norma de funcionamento. Então, quem vai aplicar este código, ó, vai ser essa comissão de ética da empresa, beleza? 2. Apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e aplicar censura, prevista em sua norma de funcionamento, certo? Quando for o caso. Então, ela vai apurar aqui mediante tanto a denúncia, como também de ofício, beleza? 3. Ou atuar como instância consultiva dos abrangidos por este código, certo? Também aqui, ó, instância consultiva. 4. Orientar e aconselhar sobre a ética profissional de todos os abrangidos por este código. E 5. Recomendar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento de ações objetivando a divulgação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética. Então, mais uma vez, pessoal, fiquem atentos aqui, certo? Nesse assunto aqui da comissão de ética, muito importante, vai vir aí questões de prova, beleza? Parágrafo 1º ele traz assim, ó. A atividade da comissão de ética será regulada em sua norma de funcionamento, né? Aprovada pelo presidente dos Correios. Parágrafo 2. Deverá ser realizado treinamento periódico, no mínimo anual. Então, preste atenção aqui, ó, que o treinamento é no mínimo anual, beleza? Sobre o Código de Conduta Ética e Integridade a empregados e administradores, membros do Conselho da Administração e da Diretoria Executiva. E sobre a política de gestão de risco e a administradores, beleza? Então, preste atenção que, ó, deverá ser realizado um treinamento periódico, no mínimo anual, nem é no máximo anual, nem é no mínimo em 6 meses, mas no mínimo aí anual. Preste atenção aqui nesse período, beleza? Artigo 3, ó, a gestão deste código é da competência da comissão de ética, que se incumbirá com o apoio da presidência e das diretorias dos Correios, de propor sua atualização periódica, aplicação, disseminação e divulgação. Artigo 14. A transgressão de preceitos deste código constitui infração ética, passível de aplicação de censura, sem prejuízo das eventuais responsabilidades civil e penal correspondentes a serem apuradas em procedimentos próprios
e da aplicação alternativa da penalidade, de penalidades disciplinares, perfeito? Parágrafo único. Ó. Além da aplicação da penalidade de censura, poderá a comissão de ética adotar as seguintes providências, certo? Então vejam só que a regra aqui é a penalidade de censura, certo? Mas aí pode ser adotado outras providências, como a adoção de outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o acordo de conduta pessoal e profissional, o ACPP. 2. Encaminhamento de sugestão de dispensa de função de confiança à presidência da empresa. 3. A presidência de retorno do empregado ou servidor requisitado ao órgão ou entidade de origem. C. A presidência de remessa de expediente ao setor competente para exame de eventuais transgressões de natureza diversa. No inciso 3, ele vai trazer, ó, recomendação de abertura de processo disciplinar se a gravidade da conduta assim o exigir, certo? Então, vejam só que além aqui dessas penalidades de censura que essa comissão de ética ela pode aplicar, ela pode sugerir essas outras situações aqui, como a gente leu, beleza? Então, veja só, artigo 15, ó. Os trabalhos da comissão ética devem ser desenvolvidos em observância ao seguinte: 1. Independência e imparcialidade dos seus integrantes na apuração do julgamento dos fatos afetos à sua competência, com as garantias indicadas no decreto número 6.029. 2. A proteção, né? Proteção A. Honre a imagem da pessoa denunciada e identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, com previsão nas normas internas de medidas para evitar que sofra retaliações, beleza? Então, seguindo aqui, ó, nosso capítulo 12 vai trazer aqui das disposições gerais. Então, só aqui, mais uma vez, falando lá do nosso capítulo 9, de comissão de ética, firma aí que vai vir uma questão desse assunto, beleza? Então, vamos aqui para o nosso capítulo 12, ó, das disposições gerais. Artigo 16. É vedado pleitear, solicitar, provocar ou sugerir a entrega de receber ou aceitar, bem como prometer, oferecer, dar, doar ou pagar por brindes, presentes, hospitalidade e participações em eventos de qualquer espécie e em qualquer situação para si, familiares ou qualquer pessoa. Então vejam só aqui, ó, que o código ele traz expressamente essa vedação. Parágrafo 1º. As vedações previstas no caput se aplicam a brindes, presentes, hospitalidades e participações em eventos oriundos de ou destinados à pessoa física, órgãos ou empresas públicas ou privadas, quando estiverem relacionados ao exercício de cargo ou função. Parágrafo 2. As exceções ao disposto no caput deverão estar explicitamente definidas em norma vigente. Perfeito? Então vamos seguir aqui, ó. Ainda dentro do nosso capítulo 12, disposições gerais, artigo 17, ele traz, ó, é permitida a aceitação de brindes como tal entendidos aqueles. Então, vejam só que ele vai trazer, ó, explicitamente aqui essa permissão à aceitação de brindes, mas vai trazer aqui, certo? Como deve ser atendido. 1. Cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. 2. Que não tenha um valor comercial ou seja distribuído por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico ou cultural, desde que não ultrapasse o valor unitário de R$ 100. Então vejam só as regras aí, o que deve ser atendido para ter aí a permissão e aceitação de brindes. 3. Ó, que sejam de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente um determinado colaborador. E o parágrafo único que ele traz, ó, brindes que ultrapassem o valor unitário de R$ 100 serão, conforme sua natureza, incorporados ao patrimônio dos Correios ou doados a instituições de caridade. Perfeito? Então, preste atenção aí nessa permissão e aceitação de brindes, que eles vão ter aí um limite a ser aceito aí, beleza? Aqui, ó, artigo 18. Relativamente aos atos contrários aos compromissos descritos no artigo 6, inciso 1, a linha D deste código, poderão ser aplicadas as disposições previstas na Lei nº 12.846, Lei Anticorrupção, no que couber, beleza? Então, aí vocês podem estar dando uma olhada aí no artigo 6. Ó. Artigo 19. A ouvidoria dos Correios, ó, assunto importante também aqui, ó, ouvidoria dos Correios é órgão responsável por receber as denúncias. Então, quem vai receber a denúncia? Vai cobrar lá, diretor executivo dos Correios, carteiro, atendente dos Correios, comissão de ética. Não, quem vai receber as denúncias, ó,
É a ouvidoria. E as manifestações das partes interessadas, demandar e acompanhar providências e recomendar melhorias, beleza? Parágrafo 1º. As denúncias são encaminhadas aos órgãos de apuração conforme o caso denunciado. Parágrafo 2º. As denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios e a das demais normas éticas serão enviadas preferencialmente à ouvidoria por meio da internet ou intranet, a partir do link denúncias da página principal ou pelo telefone 0800 725 0100. Perfeito? Então, ó, preste atenção aí, falando aí da ouvidoria, beleza? Seguindo aqui, ó, parágrafo 3º. As denúncias podem ser dirigidas à comissão técnica, certo? Protocoladas diretamente na sede da comissão ou encaminhadas por via postal ou para endereço eletrônico ética@correios.com.br. Parágrafo 4º. Caso a pessoa interessada em denunciar ou representar compareça perante a comissão de ética, esta poderá reduzir a termo as declarações e colher a assinatura do denunciante, bem como receber eventuais provas. Parágrafo 5º. Todas as denúncias recebidas pela comissão de ética serão registradas no canal de denúncias da ouvidoria citado no parágrafo 2º, certo? Então vejam só, quem vai receber essas denúncias, em regra, é a ouvidoria, mas vejam só que caso essas denúncias venham direto aqui para a comissão de ética, ela deve fazer o quê? Ó, todas as denúncias recebidas serão registradas no canal de denúncias da ouvidoria, certo? Então eles têm que trabalhar aqui em conjunto, beleza? Parágrafo 6º. É garantido o sigilo, a confidencialidade e proteção institucional ao denunciante de boa-fé e aos membros e demais integrantes da comissão ética responsáveis pelo processamento das denúncias de infrações éticas, além da existência de mecanismo para assegurar que não ocorra retaliação aos denunciantes. E, por fim, o nosso artigo 20, para finalizar aqui nosso Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, diz assim: ao se confrontar com eventuais situações não contempladas neste documento, deve-se buscar no regulamento de pessoal e nas demais normas internas, junto a superiores hierárquicos, à ouvidoria ou à comissão de ética, a orientação sobre a conduta adequada à situação. Beleza? Fechado aqui, ó. Pessoal, então esse aqui foi nosso conteúdo, certo? Teórico, aí vocês veem que é bem simples. Que eu indico a vocês é grifar essas palavrinhas que eu grifei. Preste atenção aí nesses bisus que eu passei para vocês. E o mais é vocês realmente fazer a leitura repetitivamente desse código. São 5 questões aí. Não deixe de estudar, não deixe de ler por achar que é simples, mas pode ter pegadinha aí em algum assunto, beleza? Então, faça a leitura aí diversas vezes, repetidamente. Veja esse vídeo mais de uma vez se você quiser. Tem gente que gosta tanto de ler como ouvir, como eu estou lendo aqui para você, vai facilitar mais ainda, certo? E vamos aqui exercitar, vamos fazer aqui nossas questões. Eu separei aqui, ó, 10 questõezinhas aqui, certo? 10 questões aqui do nosso Código de Conduta Ética, beleza? Eu espero que vocês acertem pelo menos 9 dessas 10. Eu quero que vocês coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? Então, fechando aí nossa teoria, certo? Como eu disse, vejam quantas vezes vocês quiserem esse vídeo, leiam repetitivamente e façam essas questões aqui mais de uma vez, que vocês vão ficar aí, ó, preparados para gabaritar essas 5 questões da sua prova, beleza? Então, aqui, sem mais delongas, vamos iniciar nossos exercícios, certo? Toma uma aguinha aí, respira, dá aquela espreguiçada, relaxa, dá aquela alongada e vamos aqui enfrentar 10 questões, que é o principal aqui agora desse conteúdo, é realmente nós trabalhar aqui as questões, exercitar aquilo que a gente estudou, beleza? Pessoal, então vamos lá. Questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Quanto ao Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assinala a alternativa correta, certo? Então vamos ver aqui nossa alternativa aí correta, conformidade aí com o nosso Código de Conduta Ética e Integridade, beleza? A letra A trouxe a seguinte situação, ó. Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a apuração de desvios éticos de conduta e consecução de seus objetivos organizacionais. Letra B, ó. O Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a punição de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais. C. Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais. E, por fim, letra D diz, ó, Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa a regulamentação de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais. Pessoal, então vamos lá. Conforme lá o nosso artigo 1º, certo? Essa questão aqui ela vai
está lá no nosso artigo 1º do nosso código, certo? E o Código de Conduta Ética Integrada dos Correios, ele visa duas coisas, tanto a prevenção do desvio ético de conduta e a consecução, certo? Ó, como trouxe aqui na nossa letra C, a prevenção e a consecução, beleza? Então, gabarito nossa questão número 1, letra C, isso aqui em conformidade com o nosso artigo 1º do nosso código, beleza? As outras alternativas trouxe, ó, apuração, consecução, certo? Não vai ser apuração. Letra D diz punição, certo? E a letra D diz regulamentação. Então veja que lá o seu artigo 1º ele traz aí expressamente que ele vai visar o que esse código? Como eu falei lá na teoria, vocês têm que prestar atenção nessas palavrinhas-chave que elas podem vir em questão. Então o código ele visa a prevenção e a consecução. Beleza? Então alternativa correta da questão número 1, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 2 em tela diz assim, ó. De acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assinala a alternativa incorreta. Então, aqui, ó, nós vamos marcar aquela alternativa errada, beleza? A letra A diz assim, ó. No ato da posse de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Pessoal, alternativa aqui correta, perfeito. Lembra lá que eu falei do compromisso solene, quando vocês tomarem posse? Beleza? A alternativa está correta. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 2º do nosso código, beleza? Especificamente no parágrafo 1º. A letra B diz, ó, constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios, cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto neste código. Também a alternativa que está correta, conforme nosso artigo 2º, e especificamente lá no parágrafo 2º, beleza? Nossa letra C diz, ó, é compromisso dos profissionais dos Correios, dentre sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado na observância dos compromissos constantes desse código nas relações estabelecidas com os Correios. Pessoal, também a alternativa aqui está correta, isso aqui em conformidade lá com o parágrafo 3º, beleza? Então, nós temos aí A, B, C correta, logicamente será aqui o gabarito da nossa questão número 2, a letra D, que vai ser a questão incorreta, vamos ver aqui qual o erro da alternativa. Ela diz, ó, os agentes definidos no cabo do artigo 2º deverão também observar as normas de conduta de ética profissional do servidor público civil do Poder Judiciário Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal no que couber. Pessoal, a alternativa aqui está incorreta. Vejam o que ele trouxe aqui, ó. Servidor civil do Poder Judiciário, negativo. Vai ser aí servidor público civil do Poder Executivo. Beleza? Como também é o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, lembrem lá que eu falei que além desse código aqui, ele deve também observar as normas tanto do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e o Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, fiquem atentos aí, beleza? Alternativa incorreta, letra D, gabarito da nossa questão número 2. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, questão número 3, ó. O Código de Conduta Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão, na visão e nos valores que identificam os Correios. De acordo com o assunto abordado em questão, negócio, missão, visão e valores, faça a ligação correta com cada conceito. Então, veja só, nós trouxemos aqui os itens, ó, de 1 a 4, negócio, missão, visão e valores, e nós vamos aqui fazer a ligação com cada conceito, ó, aqui na A, na B, na C e na D, e marcar aqui a nossa sequência correta. Então, vamos lá. O item 1 traz aqui negócio. Então, qual vai ser o conceito aqui abaixo que vai estar relacionado com negócio? A letra A diz assim, conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logística acessíveis, confiáveis e competitivas. E aí, pessoal? Negativo, né? Aqui a letra A ela vai estar relacionada o quê? A missão, beleza? Missão, aqui é o conceito de missão e não de negócio. Então, nós já vamos colocando aqui, ó, item 2, missão, nós vamos colocar A, beleza? A letra B diz assim, adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos.
E aí, senhores, qual alternativa aqui está relacionada? Quando nós falamos aqui da adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, nós estamos falando aqui de valores, certo? Ó, valores. Então, aqui, ó, o item 4 está para o item B, beleza? Então, aqui, ó, é valores. Letra C diz assim, soluções que aproximam. Perfeito, ó, soluções que aproximam está relacionado, sim, ao negócio, certo? Então, sempre que você vê soluções que aproximam, vai ser negócio. Letra C aqui, ó, para negócio. E nos restou a letra D, que diz ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística, que está relacionada aí à visão, certo? Letra D aqui, ó, visão. Então, nós ficamos com a seguinte sequência. CADB, CADB, gabarito aqui da nossa questão número 3, letra C, ó. 1 está para C, 2 está para A, 3 está para D e 4 está para B. CADB, gabarito da nossa questão número 3, letra C. E aí eu reitero mais uma vez a importância desse tópico, desse assunto. Preste atenção aqui, certo? Cada item desse, negócio, missão, visão e valores. Vejam aí seus respectivos conceitos para vocês não errarem aí essa questão em prova, beleza? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. Questão número 4. Os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código, exceto. Então vamos lá. A letra A trouxe dignidade humana e respeito a pessoas. B, impessoalidade. C, integridade. D, produtividade. Pessoal, vamos lá. Os conceitos éticos, eles estão tipificados no nosso código lá no artigo 4. No artigo 4. Ele vai trazer lá, o artigo 4 ele traz 7 princípios aí, que vai ser a dignidade humana e respeito às pessoas, a impessoalidade, integridade, legalidade, profissionalismo, sustentabilidade e transparência, certo? Então, o único princípio que não está incluso aqui vai ser esse aqui, ó, produtividade, certo? Então, a alternativa correta na nossa questão número 4, letra D, veja que a questão pediu aqui, exceto, ou seja, aquele que não está incluso nesse princípio, beleza? Então, nós temos aí dignidade da pessoa humana, impessoalidade, integridade, sim, lá no nosso artigo 4 do nosso código, beleza? Então, produtividade não está incluso aí como princípio ético, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. Na relação com seus empregados, os Correios se comprometem, exceto. Então, vejam só, questão lá dos comprometimentos, né? Seja com empregados, clientes, governo, lembram lá daquele assunto? Então, nós vamos falar aqui na relação com seus empregados. A letra A diz assim, ó. Então, só aqui, ó, ele quer exceto, ou seja, aquela alternativa incorreta. A letra A diz: buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Perfeito, certo? Isso aqui está em conformidade lá com o artigo 5º, inciso 1 do nosso código. 2 diz, ó, letra B, perdão, diz: divulgar as informações, não somente aquelas exigidas por lei ou regulamento, de forma completa, objetiva, tempestiva e igualitária. Também aqui está a alternativa correta e conforme o inciso 2, beleza? Letra C diz, ó, preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas as situações previstas em lei. Perfeito, não tem nenhum erro aí na alternativa. Isso aqui conformidade lá com o inciso 3 também do artigo 5º. Então, logicamente, nos restou a nossa letra D. Vamos ver aqui o erro da nossa alternativa que diz, ó, garantir a existência de canais formais de comunicação para acolher e processar as diversas demandas de seus empregados, exceto para denúncias e resoluções de dilemas de ordem ética. Pessoal, a alternativa aqui está incorreta ao falar aqui, ó, exceto para denúncias e resoluções. No caso aqui é inclusive, certo? Inclusive e não exceto. Então, esse aí é o erro da nossa alternativa letra D, gabarito da nossa questão número 5. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6, ó. Na relação com os Correios, o empregado se compromete a... Então, vejam só, a questão aqui quer saber, ó, como é a relação aqui do empregado, certo? Como ele deve se comprometer com relação aos Correios, beleza? A letra A diz assim, ó, fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio ou de terceiros. Pessoal, na verdade aqui muito pelo contrário, certo? O empregado com relação aos Correios, ele deve se abster de fazer isso aqui, ó. Ele deve se abster de fazer uso de informação privilegiada, muito pelo contrário.
ele não deve fazer isso, beleza? A letra B diz, ó, estabelecer relações comerciais, exceto as decorrências de contratos com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes ou parceiros dos Correios, bem como com aquelas em que a empresa tenha ou pretenda ter participação, assim como os seus acionistas, controladores e empresas do mesmo grupo. Pessoal, também aqui a alternativa que está incorreta, certo? Na verdade, ele também deve se abster de estabelecer essas relações comerciais, certo? Na verdade, ele não deve fazer isso aqui. A letra C trouxe assim, ó, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, gabarito nossa questão número 6, a letra C. Então, aqui é uma das medidas aqui, né, uma das ações, dos atos que o empregado ele deve se comprometer com relação aos Correios, que é se apresentar ao trabalho com vestimentos adequados ao exercício da função, certo? Lembrando que você vai encontrar toda essa parte aqui lá no artigo 6º do nosso código, beleza? Ele vai trazer aí a relação aí do empregado com os Correios, beleza? Então, ele além de trazer aqui as atitudes que não se deve fazer, como essas alternativas A e B, fazer uso de informação privilegiada, estabelecer relações comerciais, como outras também, aí ele vai trazer aqui aquilo que ele deve fazer. No caso aí, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas, assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis, adotar boas práticas e entre outras, beleza? A letra dele diz, ó, utilizar fraudulentamente, de inverdade, artifício ou árduo para alterar a verdade ou induzir ao erro, de modo a obter vantagem para si ou para outro, ou desvantagem para outro. Também aqui é uma situação que ele deve se abster, certo? Não é permitido que ele faça. Então, gabaritei da nossa questão número 6, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 7 diz assim, ó. Nas relações com o governo e a sociedade, os Correios, no desempenho de sua missão, comprometem-se a, letra A, ter respeito à hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de ato irregular de que tenha conhecimento. Pessoal, vamos lá. Aqui a alternativa A, ela está relacionada lá com o compromisso dos empregados em relação aos Correios, falando aqui em respeito à hierarquia, certo? Sem temor aqui em denunciar seus superiores hierárquicos. Ele está falando aí um dos pontos que vai estar lá no artigo 6º, que é dos compromissos dos empregados em relação aos Correios, e não aqui a relação do governo e a sociedade, os Correios, certo? Então, a alternativa a letra A é incorreta. A B diz assim, ó, zelar pelos bens da empresa de que seja usuário ou detentor e lhes dar a correta destinação. Também aqui a letra B está relacionada lá no compromisso dos empregados em relação aos Correios. A letra C diz assim, ó, ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui, ó, correta. Isso aqui conforme lá o artigo 7º, certo? Artigo 7º do nosso código, beleza? Então, o gabarito aqui da questão número 7, letra C, ser transparente na divulgação de informações que permitam avaliar o desenvolvimento de suas atividades. Está lá no nosso capítulo 7, que fala dos compromissos dos Correios em relação aí com o governo e a sociedade, perfeito? E a letra D, ela trouxe resistir a pressões que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas e denunciá-las. Também aqui está relacionadas lá no artigo 6º, que é o compromisso aí do empregado com os Correios, certo? Então, ó, eu trago essas questões assim, desses assuntos, para que você, certo, instiga e você fazer essa leitura, compreender cada ponto desse aí, do comprometimento de cada órgão desse, certo, de cada instituição dessa, beleza? Para que você não erre questões na sua prova. Então, vale a pena você fazer uma leitura atenta, certo? Fazer aqui as questões mais de uma vez e você procurar aí uma lógica entre um e outro para que você não erre essas questões, beleza? Você vai ver aqui questões de compromisso, certo? De Correios com o governo de sociedade, de empregados com o Correio, de Correios com empregado, de Correios com fornecedores, de Correios com concorrentes. E é interessante você fique atento em cada tópico desse, beleza? Então vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8, ó. Nas relações com seus clientes, os Correios se comprometem a... Então, vejam só, nós já estamos aqui falando, ó, de relações de clientes com os Correios, certo? Na verdade, a relação aí dos Correios com seus clientes.
Letra A diz assim: contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais. Aí você vai começar a ver ter um raciocínio lógico aqui, ó. Contratar fornecedores e parceiros com base em critérios econômicos, técnicos e legais. Será que tem relação aí do compromisso dos Correios com clientes, essa questão de contratar fornecedores? Negativo. Esse ponto aqui ele vai estar relacionado lá com o compromisso dos Correios nas relações com fornecedores e parceiros e não com clientes, certo? Uma alternativa aqui incorreta. A letra B diz, ó, atender aos clientes com cortesia e respeito, fornecendo as orientações necessárias com total clareza, presteza e transparência. Então vejam só aqui, ó, certo? Que já ficou mais claro. Fala que atender aos clientes, certo? Então, ó, gabarito da nossa questão número 8, letra B, certo? Perfeitamente. Atender os clientes aí com cortesia, respeito, certo? É um compromisso aí dos Correios com relação aos seus clientes. Eles estão aqui lá no artigo 8º, esse compromisso aqui com os clientes, beleza? Além de atender aí os clientes com cortesia e respeito, ele deve garantir a satisfação desses clientes e responder solicitações, informações, reclamações, críticas e sugestões formuladas com rapidez e precisão, beleza? Então, a alternativa correta da nossa questão número 8, letra B, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. Nas relações com os concorrentes, os Correios se comprometem a. Então, ó, falando aqui de relação dos Correios com os concorrentes. Então, vamos também usar aqui o raciocínio lógico. Interessante que vocês, né, estejam aí cientes, fazendo a leitura de todos os artigos, os incisos aí bem direitinho de cada compromisso desse aqui, mas vocês vão ver que com o raciocínio lógico aqui você vai conseguir acertar. A letra A diz assim, ó, fazer uso de informação privilegiada obtida no exercício profissional, na realização de negócios de qualquer natureza em benefício próprio ou de terceiros, negativo. Isso aqui, essa ação aqui, ela está relacionada lá com o compromisso dos empregados em relação aos Correios, que na verdade o empregado ele deve se abster de fazer isso aqui, ó, fazer o uso dessa informação privilegiada. Então, está relacionado lá no compromisso dos empregados em relação aos Correios e não aqui com os concorrentes. A letra B diz assim, ó, buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Isso aqui está relacionado com o compromisso dos Correios em relação aos empregados, certo? E não aqui com os concorrentes. Alternativa aqui também incorreta. A letra C diz, ó, apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Pessoal, também aqui está relacionados aí à relação do empregado com os Correios e não com os concorrentes, certo? E a letra D diz, ó, buscar ações que reprimam o abuso do poder econômico, que vise a dominação do mercado e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, certo? Então vejam só, falando aqui ó, de poder econômico, dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e aumento arbitrário dos lucros. Aí você já tem um raciocínio lógico voltado aí para essa relação dos Correios com os concorrentes, certo? Então, a alternativa correta da nossa questão número 9, letra D, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá, questão número 10, chegando ao final aqui das nossas questões, certo? Exercitando aqui o nosso Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Nós preparamos aqui essas 10 questões, questões inéditas, beleza? Logo mais nós iremos trazer mais questões aqui para vocês no nosso canal do YouTube, beleza? Então, já de antemão, agradecendo a todos vocês que chegaram até o final. Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram. Material de 1.500 questões para os Correios disponível para vocês, link aí do site e também tem um link do meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. Você pode estar clicando lá e adquirir o seu material, beleza? Não se esqueça de se inscrever, dar aquela curtida, compartilha esse vídeo com mais alunos e vamos lá finalizar aqui a nossa aula de hoje, chegando aqui à nossa 10ª questão, que diz assim, de acordo com o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, assinala a alternativa incorreta, ó, presta atenção aí, incorreta quanto à competência da comissão de ética da empresa. Então, falando da competência da comissão de ética da empresa. A letra A diz assim, ó, aplicar este código de conduta ética e integridade conforme sua norma de funcionamento. Perfeito, certo? Isso aqui, ó, tá correto, conforme lá o artigo 12, inciso 1 do nosso código. A letra B diz, ó, apurar, somente mediante denúncia, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes a aplicar censura prevista em sua norma de funcionamento,
quando for o caso. Pessoal, vamos lá. Aqui a alternativa está incorreta, o gabarito da nossa questão número 10, a letra B. Por que está incorreta? Porque ele deve apurar não somente mediante denúncia, mas também ele pode apurar mediante ofício, beleza? Também aqui mediante ofício e não apenas denúncia. Então, ele vai apurar mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e aplicar a censura prevista em sua norma de funcionamento quando for o caso, certo? A alternativa incorreta da nossa questão número 10, letra B. Letra C está correta, atuar como instância consultiva dos abrangidos por este código. E letra D, orientar e aconselhar sobre a ética profissional de todos os abrangidos por este código, também está aqui, ó, correto. Então ficamos aí com nossa última questão, gabarito letra B. Espero que todos vocês tenham gabaritado essas 10 questões. Coloque aí nos comentários quantas questões vocês acertaram e até a nossa próxima aula.